Olá, tudo bem? Se você já sabe a diferença entre frase e oração e já conhece os termos da oração, pode avançar um pouco mais no estudo da sintaxe. Sim, porque a gente lembra que tanto a frase quanto a oração parte do princípio de que toda e qualquer palavra ou conjunto de palavras que produzem um determinado sentido, correto? No caso específico da sintaxe, nós estudamos a relação dessas palavras, independente da classe gramatical que elas pertençam, dentro dessa estrutura que nós chamamos de estrutura frasal. Quando uma declaração se compõe apenas de uma oração, quer dizer o quê? A oração é quando dentro daquele conjunto de palavras eu encontro o verbo, ela é classificada como oração absoluta, ou então período simples. Então a gente chega ao comum acordo de dizer o quê? Se eu tenho um conjunto de palavras que produz o significado, eu tenho a presença de frase. Essa frase, ela pode ser a frase nominal ou frase verbal. Sendo uma frase verbal, com a presença do verbo, eu vou ter uma oração. E se eu tiver apenas uma oração, eu vou ter também um período simples. Quando eu tiver mais de uma oração, eu vou ter então o chamado período composto. Hoje, nós iremos falar sobre justamente isso, as classificações que envolvem esse período composto. Nas aulas anteriores, nós percebemos que várias palavras, como o próprio advérbio, certo? Como o próprio adjetivo, elas dentro de uma oração, elas vêm com uma determinada função. Se no caso do adjetivo, ela pode funcionar como adjunto adnominal ou um predicativo. Ou então, o caso do pronome, funcionando também até como sujeito ou como adjunto adnominal. No caso específico das conjunções, elas vão estar ligando ou elementos dentro de uma mesma oração ou ligando orações, certo? O período composto, então, vai ter determinadas classificações. Se essas orações elas forem independentes, nós vamos ter um período composto por coordenação. Né? Se essas orações eu separar uma da outra e cada uma preservar o sentido, beleza, orações independentes. Se eu disser, por exemplo, o Pedro chegou e leu o livro, eu tenho duas orações porque não tenho dois verbos, chegou e leu. Se eu separar o Pedro chegou, o sentido está completo. Leu o livro, também está completo. Então a conjunçãozinha e vai estar ligando essas duas orações e eu vou ter um período composto por coordenação. Diferente disso, eu vou encontrar quando uma oração ela depende da outra para completar o seu sentido. Um exemplo, o professor disse que a prova está fácil. Primeira oração, o professor disse. Segunda oração, a prova está fácil. E aí a conjunção integrante que está ligando ali, ela nada mais, nada menos, vai estar ligando uma oração que vai completar o sentido da primeira oração, o professor disse. Então, são orações que dependem uma da outra para completar o seu sentido. Então, aí eu vou ter um período composto chamado período composto por subordinação. Certo? Dentro desse critério, nós temos aqui um exemplo interessante do material que é sobre a hierarquia. Né? Mas, voltando para o caso específico, para o período composto, quando nós falamos em coordenação, ela pode ser identificada da seguinte forma: aquela oração que apresenta conjunção e aquela oração que não apresenta conjunção. É justamente aí que, ao lado da classificação período composto por coordenação, ela pode ser assindética, onde esse prefixo a significa negação, ou seja, não se tem, sindética, conjunção, ou seja, não tem conjunção, ou então um período composto por coordenação, oração sindética, a oração que vai estar ligada por uma preposição. Naquele caso específico, Pedro chegou e leu o livro, né? Eu tenho ali, Pedro chegou, a primeira oração não tem conjunção, então vai ser uma oração
coordenada porque é independente, assindética porque não tem conjunção. Agora, ele leu o livro, eu tenho ali a conjunção E. Então, essa oração que já é independente, ela continua com a classificação de oração coordenada. Como ela tem a conjunção, ela vai ser sindética. Quando nós identificamos a presença da conjunção, surge a necessidade de classificar qual é o tipo de conjunção que tem ali. E nós temos, lembrando as classes gramaticais como conjunção, 5 tipos de conjunção coordenativa, que é a aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Então, olhando o material, a gente vai perceber que a oração coordenada aditiva, elas vão estar, somando, adicionando uma nova ação. Ela nem estuda, nem trabalha. O garoto é educado e inteligente. Não só é inteligente, mas também educado, certo? As conjunções adversativas vão trabalhar com a ideia de contrariedade, a ideia de oposição. Então aqui a gente percebe o quê? Ele se esforçou bastante, contudo, ou mais, ou porém, ou todavia, ou no entanto, não obteve bom resultado. Se a pessoa se esforça bastante, você espera que a pessoa vai ter bom resultado. Então aí aconteceu uma oposição. Se eu encontrar dentro das orações uma conjunção que me oferece a ideia de escolha, ou nós chamamos de alternância, eu vou ter uma oração coordenada, sindética, alternativa. Ou você trabalha, ou procura outro lugar para se hospedar, quer você queira, quer não, iremos visitá-lo, ora se mostrava calmo, ora agitado. As coordenadas explicativas são aquelas que explicam o que aconteceu anteriormente, lembrando que eu tenho ali orações sempre independentes. Eu vou dizer por quê. Porque quando nós estudarmos as subordinadas, nós vamos encontrar o efeito de causa. Porém, vou estar lidando com orações dependentes. Olha aqui o primeiro caso. Respeite-o, pois se trata de uma pessoa mais velha. Por que se trata de uma pessoa mais velha? Que se trata de uma pessoa mais velha. As coordenadas conclusivas é aquilo que você deduz pela informação prestada pela primeira oração. Então, vou concluir que hoje está bastante quente, portanto, iremos ao clube. Então, é o tipo de passeio que precisa estar realmente bastante quente. Tranquilo? Convido vocês agora a fazer os exercícios a seguir, que vão capturar novamente esse sentimento de adição, conclusão, alternância, oposição ou explicação, certo? Até o próximo encontro, por favor.